Olá, seja você aluno, aluna ou profissional, seja muito bem-vindo ao canal do Jari. Na aula de hoje, dando sequência às nossas aulas referentes à casa de concreto armado, vamos aprender como lançar as cargas das lajes para as vigas, para então começarmos a dimensionar as vigas a partir da aula que vem. Eu selecionei algumas vigas do piso do primeiro pavimento, do teto do primeiro pavimento, do teto do segundo pavimento, para dimensionarmos juntos e aprendermos a lidar com a transferência de carga de uma viga para outra. Mas para isso precisamos aprender hoje como transferir as cargas das lajes para as vigas pelo método de quinhões de cargas. Eu irei apresentar para você como calcular e de onde vem esse método, por que esse método é efetivo e por que a natureza dele é equiparável ao funcionamento das lajes. Por que ele funciona? Eu irei apresentar isso na aula de hoje. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Projeto da Casa 1 de concreto armado. Aula de número 12. Cargas das lajes para as vigas. Apresentação da planta de formas do piso do primeiro pavimento. Bem, essa planta já foi apresentada lá atrás, nas nossas primeiras aulas, se não me engano, na primeira aula ou na segunda, em que eu trouxe para vocês, no caso, a planta baixa, no caso, do piso do primeiro pavimento. Que eu chamo C, porque as vigas do piso do primeiro pavimento são chamadas de vigas de piso, como eu costumo chamar, ou como, de modo popular, todo operário, a maioria dos operários de obra chamam de cintas, engenheiros também antigos chamam de cintas. Então, eu escrevi C para representar as vigas do primeiro pavimento como sendo cintas, cinta C7B, C4, C3A, C, e assim por diante. Note sempre que quando você divide C3A e C3B, é quando existe, no caso, a existência, no caso, de um pilar, um apoio intermediário. Se não houvesse um pilar, aquele intermediário, um apoio desta viga, ao longo desta viga, ela seria simplesmente a C3. Mas como há um apoio intermediário, ou seja, nós temos que dividir a viga C3 em dois tramos, C3A e C3B. C2A, ela não tem um pilar, mas ela se apoia nessa viga, na viga C8, ou viga de piso, no caso V8, ou cinta C8, como desejar chamar. Como ela serve de apoio para a viga, no caso C2, a cinta C2, então você deve dividir a viga, ou a cinta, no caso, em dois tramos, C2A e C2B, e assim por diante. Note, por exemplo, na cinta C1, temos a mesma situação. A C6 só tem dois apoios, é simplesmente C6. O C8A é um belo exemplo. A C8A, ela cruza com a C5, mas a C5 ela se apoia na C8. Não é a C8 que se apoia na C5. Então, a C8 você não divide ela em dois tramos aqui. Ela segue como C8A ao longo desses dois tramos, como se fosse um tramo só. Existe apenas um tramo entre um pilar e outro, pois não há outro apoio intermediário para a cinta C8. Note que aqui a cinta C8 se apoia em dois pilares, então tem outro tramo, outra letrinha, B. Aqui nós temos a cinta C8 se apoiando apenas no pilar P5 e no pilar P1. Ela não se apoia na cinta C2, então ela não tem outro apoio intermediário. Então ela segue com a outra letrinha C, como se fosse um único tramo, e é um único tramo a cinta C8. Então, primeira regra é como elaborar essa nomenclatura, como chamar as vigas e quando dividir em A, B e C em tramos. Cada letrinha representa um tramo, não é vaidade, não é nada, são os tramos. E precisamos denominar cada tramo com uma letrinha separada. Aqui eu limpo a plantinha baixa. Primeira coisa que eu faço quando eu vou lançar as cargas, eu desenho no AutoCAD, que é mais simples, eu vou explicar por quê. É mais fácil e efetivo de calcular as áreas dos peões de carga no AutoCAD. Você pode fazer como bem desejar. Na minha época de aluno, quando eu comecei, eu desenhava tudo, no caso, em papel. Eu calculava as áreas, literalmente, com o uso de transferidores,
réguas e fazia o desenho dos triângulos, os ângulos e calculava diretamente na mão. Depois comecei a usar o AutoCAD, pensei no AutoCAD, já utilizava o AutoCAD, mas eu atrelei o AutoCAD, poxa, com o AutoCAD eu consigo calcular as áreas muito mais rapidamente. Primeiro eu limpo a nossa planta baixa, no caso do piso, do primeiro pavimento, e deixo apenas as designações, no caso dos pilares, facilitar a minha vida e o desenho, pois são muitos desenhos, muitas áreas que iremos escrever sobre essa planta baixa. Como desenhar os pinhões de carga? Aqui eu vou apresentar nesse tópico as regrinhas básicas. São três regrinhas básicas para se desenhar os guiões de carga. A primeira, quando você dispõe de bordos livres de quina. Para este caso, trace uma linha a 45 graus de inclinação com o bordo livre. O bordo livre são sempre essas vigas, no caso, essas vigas de periferia. No caso, seriam aqui as cintas. As cintas de periferia, elas elas são ligadas à laje de um lado e ligadas a nada do outro. Tem nada do outro lado. Então, são vigas de bordo ou vigas de periferia, no caso. Então, quando você tiver a laje sendo interligada por duas vigas de periferia, essa viga não tem nenhuma laje de um lado e tem a laje do outro. Essa viga tem uma laje do lado e nenhuma laje do outro. Então, são duas vigas de periferia. Você traça uma linha a 45 graus. Então, quando tiver outro caso, por exemplo, duas vigas também se interligando numa quina, você também traça uma linha a 45 graus. Então, o modo mais fácil de começar é procurando as quinas da casa, em que você tem vigas sendo interligadas às lajes de um lado e a nada do outro, ou seja, vigas representando os bordos livres nas quinas de nossa casa. Aqui continuando a outra parte da nossa casa, por exemplo, nós temos mais vigas, no caso, se interligando uma a outra em regiões de quinas. Então você imediatamente já traça linhas a 45 graus a partir dessas quinas vivas de nossa casa. Aqui temos mais uma quina em que nós temos o encontro de duas vigas, ou duas cintas, no caso, e traça-se uma linha a 45 graus. Guarde essas linhas e esses ângulos. Tem que ser traçado a 45 graus? Sim, temos que respeitar os ângulos, exatamente como mostrado aqui, para poder efetivamente calcular pelo método dos quinhões de carga. O outro No caso, o outro método, a outra vertente seria bordos livres de duas lajes contíguas. Seria o segundo caso. O segundo caso, então, quando você tiver, no caso, duas lajes contíguas, você traça uma linha, no caso, a 30 graus, com o bordo livre. Por exemplo, quando você tem aqui, no caso, uma viga, no caso, sendo separada ou interligando, no caso, uma laje a outra. E nós temos nenhuma laje, no caso, do outro lado, nenhuma viga. Então, nós temos aqui uma viga dividindo as duas lajes, se interligando, sendo contígua as duas lajes, no caso, e interligada a vigas de bordo. Então, nesse caso, você traça uma linha a 30 graus. Nesse outro caso, você tem uma laje sendo interligada a outra laje, mas do outro lado não há nenhuma outra laje sendo interligada a essa laje entre os pilares P4, P7 e P8. Então, você traça uma linha, no caso, a 30 graus também. Aqui, mais outros casos, repetindo, 30 graus, porque é um modo similar a essa outra situação. E aqui também se aplica 30 graus, porque você tem, no caso, duas vigas se encontrando, não são de quina, porque você tem uma outra laje, no caso, sendo interligada a essa viga intermediária. Então temos uma viga intermediária sendo interligada a duas, no caso, a duas lajes, e essa viga, ela se interliga, no caso, a uma viga de bordo livre. Então, nesse caso, você traça uma linha a 30 graus. Lembrando que 30 graus a partir do bordo livre. 30 graus sempre a partir do bordo livre, não a partir dessa viga, no caso intermediário. E aqui de novo 30 graus. Aqui é um exemplo similar. Vamos resguardar esse outro exemplozinho aqui, que está no modo rotacionado, 90 graus, digamos assim, para sua vista, nessa apresentação. Então, de mesma sorte, você tem uma viga de periferia, temos sendo interligada a uma outra viga que está dividindo duas lajes, se interligando a duas lajes. Então, você traça uma linha, no caso 30 graus, a partir da viga de bordo, não a partir dessa viga. Ou você pode traçar um ângulo de 60 graus também, se desejar, a partir daqui. Eu acho mais fácil
traçar uma linha a 30 graus a partir da viga de bordo, quando se essa estiver interligada a uma outra viga, no caso, dividindo outras duas lajes. Aqui é outra parte da casa, a parte inferior, em que nós temos exemplos similares. Uma viga de bordo e temos outras vigas aqui se interligando essa viga de bordo. Então, nesse caso, você tem uma laje sendo contígua à outra e no outro lado um bordo livre, chamar assim. Um outro modo de apresentar esse método. Você tem, quando tiver duas lajes interligadas uma à outra e um bordo livre, né, não tendo nenhuma outra laje, nenhuma outra viga continuando nessa área de baixo, você traça uma linha 30 graus a partir da viga de bordo. Aqui de mesma sorte, uma viga de periferia, aqui lajes sendo interligadas uma à outra, através de uma viga intermediária, e nenhuma outra laje, nenhuma outra viga na outra parte, no caso adjacente. Então você traça imediatamente linhas a 30 graus, sempre a partir da viga de bordo. E aqui um casozinho também similar, em que você tem duas lajes interligadas uma à outra, nenhuma outra laje nesta parte externa da casa, então naturalmente será 30 graus o traçado da linha a partir sempre da viga de bordo. E o terceiro e último caso, quando tiver bordos engastados de quatro lajes contíguas. Então, para este caso, traça uma linha 45 graus de inclinação com o bordo engastado. Por exemplo, sejam aqui esses casos em que você tem quatro lajes contíguas. Nós temos aqui duas vigas, ou duas cintas, no caso, duas cintas, sendo interligadas a quatro lajes. Então, nós temos uma, duas, três, quatro. É uma região central da casa. Então, essas regiões centrais da casa são bem simples também de traçar diretamente, sem pensar muito. São quatro lajes interligadas uma à outra, então você traça uma linha 45 graus, no caso, a partir de todas essas quinas, você já pode traçar linhas livres a 45 graus com a viga. Tanto faz com essa, porque 45 graus será, no caso, o ângulo de simetria, o ângulo simétrico para ambos os lados do traçado da linha. Então, nesse caso, na parte de baixo da casa, também nós temos aqui quatro lajes contíguas, uma ou outra, e nós temos aqui uma linha vertical, uma linha sendo traçada a 45 graus. Tanto faz a partir dessa cinta ou a partir dessa cinta. Aqui novamente, 45 graus mais uma vez, que nós temos aqui nesse caso, é um caso similar a este, e este outro, apenas para entender, quatro lajes também. São regiões de centro da casa. Não temos mais outras regiões aqui de centro, digamos assim, formada por quatro lajes contíguas, apenas essas duas regiões aqui, apontadas no slide anterior e nesse slide. Então você pode traçar livremente, sem medo, linhas a partir dessas quinas com ângulos de 45 graus. Item 3: desenho final das linhas de quiões de carga. No caso de posse de todas, no caso, as linhas traçadas a partir das quinas, como aprendemos pelo caso 1, caso 2, caso 3, para no caso quinas vivas, encontro de duas vigas sem nenhuma outra laje na parte de fora, seria uma quina, no caso de casa, sem continuação de viga ou de laje para a parte externa da casa, você vai ter sempre linhas a 45 graus. Aqui nesse caso, note que eu desenhei errado, desenhei uma linha 30 graus. Seria, no caso, o correto seria 45 graus. E aqui eu desenhei uma linha 45 graus, onde o correto seria, no caso, a 30 graus. E um- por ter nada na parte externa e por ter uma laje na parte interna. Então, é uma viga de bordo com uma laje interligada à outra e nada na parte externa. Então, seria uma linha 30 graus a partir desse bordo externo. Então, aqui me corrijam, por favor, corrijam no desenho. Apenas essas duas linhas aqui seria essa daqui, no caso, a 45 graus, por ser uma quina de casa, e essa seria 30 graus a partir do bordo livre. As demais quinas estão certinho, 45 graus para ambos os lados. Pelo desenho dá para notar quando a linha está mais para a direita, mais para a esquerda, a olho nu, dá para se perceber se tem algum erro vivo, estampado ou não. Note que para, no caso, as vigas de bordo, demais vigas de bordo, em que você tem lajes
de um lado e nada do outro, nem uma laje do outro, eu tracei linhas a 30 graus, a partir sempre, no caso, da viga de bordo, 30 graus. Aqui também tem outro errinho, que por ser uma linha 45 graus, seria uma linha 30 graus. Não seria 45 graus. Aqui está certinho, 45 graus. Note que não é tão difícil você cometer um errozinho. Basta uma simples desatenção no ato de desenhar automaticamente no AutoCAD e não é tão difícil cometer um errozinho aqui. Então, temos um, dois, três errinhos aqui em minha memória de cálculo, essa é a memória de cálculo original da casa, em que deveria ter desenhado essa linha a 30 graus. Essa daqui seria, no caso, a 30 graus também, com a viga de bordo, e essa a 45 graus. As vigas intermediárias, nós temos lajes contíguas, quatro lajes contíguas, todas estão certinhas, 45 graus. Para o outro bordo extremo da casa, nós temos aqui 45, 30 graus, 30 graus, com a viga de bordo, aqui também 30 graus, estão certinhas, 30 graus, com as vigas de bordo. Então, sempre verifique se tem alguma linha antes de continuar, se tem alguma linha errada, com ângulo errado, antes de continuar. Vai dar uma imprecisão aqui diária, um pouco maior, um pouco menor. Não pode afetar assim tanto o cálculo, por ser uma casa, mas se fosse uma carga maior, um edifício com uma carga maior, uma caixa d'água, um reservatório, uma carga mecânica em cima de uma laje, então essa diferença diária pode dar uma diferença no seu cálculo e trazer uma fissura, uma trinca, ou algum dano maior. Então tenha cuidado sempre de verificar os seus ângulos antes de partir para a próxima etapa do desenho, desse método de quinhões de carga. Então a gente desenhou as linhas, no caso, traçadas pelos ângulos, através dos casos um, 2 e 3, no caso a 30 graus ou 45 graus, dependendo de cada situação, traçamos as linhas. Ao traçar as linhas no AutoCAD, você utiliza o comando trim para, no caso, eliminar as rebarbas, a continuidade das linhas que estão seguindo. Elas se cruzam em um ponto, você usa o comando trim e você elimina as linhas que continuariam, no caso, a partir desse desenho. Ao cortar essas linhas, essas rebarbas, você forma desenhos geométricos, no caso, triângulos, triângulos e triângulos. Aí você desenha livremente no AutoCAD uma linha entre um triângulo e outro. Não necessariamente ele vai ser sempre uma linha vertical, nesse caso, por ter figuras que ficaram simétricas, as linhas vão ser verticais, no caso, certinhas, perpendiculares, verticais. Nem sempre você vai ter isso. Pode ter uma linha, no caso, irregular, uma linha inclinada. Enfim, você traça uma linha entre uma figura geométrica, entre o vértice de uma figura geométrica e o vértice da outra figura geométrica, e você, no caso, acaba de formar mais duas figuras geométricas, seriam dois trapézios. Então, ao desenhar as linhas, recortá-las, depois uni-las por essas linhas intermediárias, que unem os dois triângulos, você acaba tendo figuras de triângulos e trapézios. Depois, basta calcular a área de cada triângulo, cada trapézio, no AutoCAD mesmo, e digitar o valor de cada área encontrada para cada parcela, no caso, de laje. Se eu somar todos esses valores, por exemplo, dessa laje maior, eu vou ter a área total da laje. Esses números nada mais são do que as contribuições em metros quadrados de cada figura geométrica para cada tramo de viga. Então, 6,23 metros quadrados, ele vai contribuir, no caso, é a área de contribuição dessa laje sobre esta viga, no caso, essa viga intermediária, essa cinta intermediária. Também tem uma outra laje no outro lado dessa viga. Vai ter uma contribuição de 4,73 metros quadrados de toda essa área aplicada sobre essa cinta intermediária. Então, teremos cintas com duas contribuições de laje, no caso, e teremos cintas de bordo apenas com uma contribuição de laje a ser aplicada. Eu utilizo o comando bpoly, B-P-O-L-Y. Eu clico aqui no interior desse triângulo, ele forma uma máscara, ele ele forma delimita essa área está delimitada, ele cria uma máscara. O termo não seria esse, mas eu vou utilizar o termo máscara. Ele cria uma cópia, digamos assim, dessa área. Eu clico nela, movo para fora, vou ter o triângulo, que seria uma máscara, uma cópia dessa área, o mesmo formato. Clico nessa máscara e calculo a área, no caso, separadamente. Eu digito aqui a área do meu triângulo e assim por diante. Utilizando o comando bpoly,
POLY, clicando em cada área dela, formando essas máscaras em separado e trazendo para fora, calculando a área e digitando aqui. Parece que leva muito tempo, mas com a prática não leva tanto tempo. É bem fácil, bem enérgico fazer esse desenho, calcular essas áreas no AutoCAD. Não leva muito tempo. Para vocês terem uma ideia do, do lançamento, no caso, dessas linhas, formando as figuras geométricas, calculando as áreas, transferindo essas cargas para as vigas, como vou mostrar a partir desses slides seguintes, eu levo menos de um dia. E dando continuidade, calculando no F2 é mais um outro dia. A partir do terceiro dia eu dimensiono e no quarto dia eu estou desenhando. Então, no máximo 2, 3 dias você consegue, com a prática, você aplicar desenhar essas áreas, transferir as cargas para as vigas, encontrar os esforços no F2, por exemplo, ou outro software que você deseja, e começar a dimensionar. Do cálculo ao dimensionamento final de uma casa desse porte, eu costumo levar no máximo 2 dias, calculando dessa forma. Não demora tanto. Com a prática, você vai levando, vai reduzindo esse tempo com mais confiança. Mas sempre verifique essa etapa, sempre verifique os ângulos. Caso haja algum ângulo errado, você já corrige aqui imediatamente e você já corrige a figura geométrica final. Então, tem que voltar e refazer tudo de novo, ter retrabalho. Transferência de carga da laje para a viga. Aqui eu vou mostrar exemplozinhos de como transferir as cargas daquele desenho para as nossas vigas. Seja a cinta C1, por exemplo. Eu recortei um trechinho do nosso desenho, no desenho anterior, recortei aqui um trechinho, rotacionei, que a cinta C1 ela está aqui ela está representada com uma linha vertical no desenho em planta. Eu rotacionei esse desenho. Basta comparar esse trechinho com o trechinho de dois slides anteriores, do slide, no caso, 13, onde eu apresentei a planta baixa com as áreas dos quiões de carga. Eu desenho no AutoCAD os triângulos representando os apoios. Essa viga, no caso, a cinta C1, se apoia nesse trecho em balanço dessa viga, se apoia nesse pilar, se apoia nessa outra extremidade desse outro trecho em balanço, dessa outra viga que segue em balanço. Então, aqui é muito sério essa etapa de você determinar qual viga se apoia em qual, pois a partir desse momento você está é, dizendo para a estrutura como ela tem que se comportar. O concreto armado, ele é obediente. Se você fizer a análise estrutural certinha, corretamente, ele vai se comportar como você pede para ele se comportar. Ele é obediente. Então, o que você não pode fazer é ter duas vigas e fazer uma viga se apoiando ambas se apoiando uma na outra. Não funciona. Então, uma viga irá se apoiar sobre a outra e essa outra viga, em outro momento, irá receber a carga, no caso, desta outra viga. Então, uma viga ela serve de apoio e a outra irá aplicar a carga. Então, não se engane nessas quinas de encontro de vigas. Sempre tenha atenção. Qual viga se apoia em qual, pois uma receberá um apoio, como uma figurinha geométrica representando um apoio, e a outra, no caso, esse trecho de viga em balanço, em outro momento irá receber o quê? Uma carga concentrada, seria advinda dessa reação de apoio sobre essa viga em balanço. Então, essa etapa é muito importante. Você, como engenheiro ou engenheira, delinear, especificar, orientar o concreto. Concreto, essa viga vai se apoiar nessa. Então, aqui nós temos um apoio. E assim por diante. Então, desenhe os apoios das vigas. Depois, desenhe no AutoCAD, mensure, no caso, as dimensões de cada tramo. O tramo da cinta C1A, do tramo A, e do tramo B, C1A e C1B. Apenas os comprimentos. Só isso. Depois, desenhe uma figurinha representando a carga distribuída. E dentro dessa figurinha, desse retângulozinho, eu digito, no caso, a contribuição em metros quadrados dessa laje sobre esse tramo, seria 1,88 metros quadrados. E aqui também eu pinço, no caso, a contribuição em metros quadrados de toda essa laje para esse tramo da C1B e digito aqui 2,85. Transcopio 2,85. Então, nós temos aqui as condições de apoio para a cinta C1, os comprimentos dos tramos e as contribuições diárias de cada laje, cada tramo dessa viga. Só isso que nos interessa nesse momento. A partir daquele apanhado de informações básicas, eu vou ter isso
na memória de cálculo, ela completinha, em que eu vou explicar para você aqui passo a passo. Bem, essa é a cinta C1. Aqui eu digito prontamente os valores das áreas, sempre trago os valores das áreas na memória de cálculo final, os valores de contribuição diária em metro quadrado de cada laje para cada tramo dessa cinta C1. Aqui são as cargas, no caso, as reações de apoio. Acabei me esquecendo de digitar a reação de apoio intermediário, mas são as reações de apoio em toneladas-forças, ou em quilonewtons, como você desejar, ou em quilos. Eu prefiro desenhar. Comecei a calcular, sim, enquanto aluno, no primeiro projeto, enquanto no terceiro ano da faculdade já desenhava projetos, já projetava sozinho, tinha um engenheiro para assinar, e eu sempre utilizei essa metodologia de toneladas. Mas procure trabalhar em quilonewtons, quilonewtons metros, que é assim que o mercado se comporta. No caso de concreto armado, até hoje eu ainda trabalho com toneladas. Em metálicas eu procurei trabalhar mais com quilonewtons, mas eu prefiro sempre toneladas. É mais fácil para minha mente de entender e tem um valor palpável. Aqui nós temos a carga total calculada na aula 4, carga total de laje, considerando embolso, contrapiso, acabamento, tudo mais, na aula 4. O que eu devo ter retirado a parcela, no caso, de 44 quilos por metro quadrado. Calculei lá na aula 4 dessa laje, porque aqui é uma laje de piso. Então, eu não vou ter a contribuição de embolso sob a laje de piso. Então, sob a laje de piso, eu devo ter retirado aqui a contribuição, a parcela de embolso, com muita atenção. Para laje maciça ou pré-montada a partir do primeiro pavimento em diante, você vai ter embolso embaixo e em cima, contribuição de carga. Para laje de piso, não. Você tem embolso na parte de cima, vai ter o contrapiso, o piso e assim por diante. Na parte de baixo você não vai ter embolso. Com muita atenção, são errinhos que eu costumo cometer, no caso, nesses cálculos de laje de piso, laje de primeiro pavimento, de considerar um embolso a mais ou a menos para efeito de cálculo. Então, tenha atenção, faça um checklist a partir desses meus errinhos, para que você não cometa os mesmos errinhos em seus projetos. Aqui nós temos aqui, então, a carga total da laje maciça encontrada na aula 4. Mais uma vez recordando, para a laje maciça, valores entre 500 e 600 quilos por metro quadrado, está ótimo, é um valor correto, é uma referência, um valor de referência certinho para uma laje maciça. Para lajes pré-moldadas, esse valor de carga total econômico, ele varia entre 400 e 500. Para laje maciça, entre 500 e 600. É uma regrinha de bolo que eu aprendi lá atrás com o professor Paulo Massa, que trabalhou por mais de 10 anos no escritório de José Carlos Sequim, um dos maiores calculistas de concreto armado do Brasil e do mundo. Então, aprendi muito com Paulo Massa e repasso que conhecimento desse grande professor Paulo Massa, da Universidade do Rio de Janeiro, lá atrás. Então, dos meus afarrábios, nunca me esqueci dessa referência e repasso aqui para você. Então, qual que é o total da laje em quilos por metro quadrado, numerador, quilos, denominador, metros quadrados. Escreva direitinho as unidades, numerador e denominador. Multiplique pela área, no caso, a área de contribuição, no caso dessa laje, para esse tramo de viga, que é 1,88 metros quadrados, calculando a carga, no caso, para a cinta C1A, tramo C1A, e divida pelo comprimento do tramo C1A, que é 3,5 metros. Ao multiplicar quilos metro quadrado por metro quadrado, eu elimino o numerador metro quadrado com o denominador metro quadrado e vou ter quilos por metro. Então eu escrevo em toneladas por metro, fica mais fácil, pois tudo fica na mesma unidade. Eu não posso ir misturando toneladas, quilos e quilonewtons. Defina uma unidade e trabalhe com essa unidade até o final do projeto. Encontro que a carga total da laje, a partir da área de contribuição, eu encontro toda a carga total dessa laje aplicada sobre o tramo da viga C1. Então, nós temos aqui 0,269 toneladas por metro, que é a contribuição da laje sobre o tramo C1A. Para o tramo C1B, de mesma sorte, você multiplica a carga total de laje vezes contribuição, no caso, da laje em forma diária para esse tramo C1B, 2,35 metros quadrados, e divide pelo comprimento, no caso do tramo C1B. Não troque as bolas, sempre confira o comprimento de cada tramo, a área de contribuição de cada laje para cada tramo, para não trocar os valores. Divide pelo comprimento e você vai ter aqui 0,308 toneladas por metro. Então, esses são os valores de contribuição de laje, no caso, para a nossa viga. É a parte mais difícil, mais chatinha, mais trabalhosa, não é difícil, mais trabalhosa de encontrar esses valores
partir dessa etapa de laje para viga. A carga de caso de alvenaria, ela já foi encontrada lá atrás, nas aulas anteriores, em que nós calculamos a área da alvenaria a partir de um pé direito, a partir de um valor de altura, no caso de alvenaria, multiplicando pela espessura total da alvenaria, definida com o arquiteto, e multiplicado pelo peso específico do tipo de tijolo que vai ser utilizado na alvenaria. Tijolo furado, tijolo maciço, está lá atrás, nas nossas primeiras aulas. E para a viga, Jairi, costumo considerar um peso próprio pré-estimado. Eu não sei que viga vai ser essa. Vai ser uma viga de 15 por 40, 15 centímetros de largura por 40 centímetros de altura, ou 15 por 50, ou 15 por 60, às vezes, eventualmente, pode acontecer, mas para um edifício. Para uma casa, costumamos ter viga de 15 por 40, 15 por 50, no máximo 20 por 50, às vezes, pode ser que venha a ter. Aqui, no caso, para o pré-dimensionamento, eu simplesmente considero uma viga de 15 por 40, que é 0,15 metros vezes 0,4 metros, e multiplico por 2,5 toneladas por metro cúbico, que é o peso específico do concreto, encontrando 0,150 toneladas por metro para uma viga de 15 por 40. Se essa viga no final dimensionar com 15 por... encontrei que ela vai ter 15 por 50 e não mais 15 por 40. A diferença não é tão grande. Você pode voltar e corrigir, ou pode simplesmente assim, ignorar, por ser uma diferença não tão grande para o concreto armado. Não vai influenciar em ter uma armadura a mais, uma barra de aço a mais. Não vai influenciar tanto. Você pode também considerar aqui uma viga de 15 por 50 para toda a sua casa. E caso encontre viga de 15 por 40, você já está coberto, por exemplo. Também pode-se ter essa hipótese. Então você tem em suas mãos, como engenheiro calculista, engenheiro ou engenheira calculista, definir aqui 0,150 para uma viga de 15 por 40, como um pré-dimensionamento, ou definir já uma carga para uma viga de 15 por 50 para toda a casa em suas mãos, para não ter que voltar e refazer o cálculo de novo, caso a viga resulte no valor com uma área maior. E aqui a carga total. Ao somar todas essas cargas para o tramo C1A, eu encontro a carga total de 0,887 toneladas por metro. E ao somar todas as cargas, peso próprio de viga, alvenaria e a contribuição de laje para o tramo C1B, eu encontro 0,926. Então, no AutoCAD fica fácil, tá tudo arrumadinho, não tem como um colega que vier verificar essa hora de cálculo não entender, está bem arrumadinho, está bem elucidativo, não tem erro. E embaixo eu escrevo o esforço cortante máximo dessa viga, eu vou calcular os estribos em função desse esforço cortante máximo, momento fletor positivo máximo, momento fletor negativo máximo. Eu encontro as barras de aço para a parte, no caso, do esforço positivo, que é a parte inferior, no caso, as barras de aço na região inferior da viga, momento fletor negativo máximo, a partir desse eu encontro as barras negativas de aço na parte superior da nossa viga. Essa aqui eu vou encontrar a partir das aulas seguintes, eu vou dimensionar com vocês encontrar as barras de aço necessárias para resistir a esses esforços, esforço cortante, muito filtro positivo. Então, esse é um retrato, um resuminho de tudo que eu preciso trazer na minha viga, a partir do ponto de vista da análise estrutural. Tudo aqui escrito bonitinho para o colega que vier aferir e conferir meu trabalho eu verificar, e para eu guardar, no caso comigo, para você guardar consigo as suas aferições ou verificações ou referências futuras. E agora a cinta C7. Iremos definir da mesma forma como definimos a cinta C1. A cinta C7, ela seria essa cinta de periferia mostrada na parte superior do desenho desse slide. Nós temos aqui, note, um apoio formado por um pilar, que eu desenho prontamente um triângulo, depois um outro apoio, outro triângulo, sempre alinhado, no caso, o centro de gravidade do pilar. Então, nós temos aqui um outro pilar, no caso, um outro triângulo, e assim por diante. Note que o balanço, eu não defini um triângulo, por quê? Nesse caso, eu defini a cinta C7 como servindo de apoio para essa outra viga, que é a viga, a cinta C1. Então, a cinta C7, ela vai ter a sua extremidade em balanço, servindo de apoio para a cinta C1. É muito importante você, como engenheiro ou engenheira calculista, você definir qual viga vai se apoiar em qual, ou qual viga vai servir de apoio para qual. Pois a partir desse momento você está definindo o comportamento do contrato armado. Como eu falei, o contrato armado ele é obediente, ele vai se comportar e obedecer
conforme as suas diretrizes, designações para este. Então, ele é obediente, sim. Ele vai se comportar como você vai definir a sua análise estrutural. Como ele irá se comportar vai depender do seu conhecimento, da sua particularidade de definição em seu projeto. Então, a cinta C7, por ter um tramo menor, mais curto, eu procuro sempre fazer as vigas com tramo mais curto servirem de apoio para as vigas com tramos mais longos, quando eu tenho encontro de vigas. Então, é natural que uma viga com um tramo, um balanço mais curto, sirva de apoio para uma outra viga com balanço mais, mais prolongado, maior, mais comprido. Então, a cinta C7, ao servir de apoio para a cinta, no caso C1, que seria essa daqui, esse trecho C1A, eu não desenho um triângulo, e sim vou desenhar o símbolo da carga concentrada, como vocês vão ver, como você verá. Aqui nós temos o comprimento de cada trecho, de cada tramo, do C7A, C7B, C7C, nada mais do que o comprimento que eu desenho no AutoCAD, puxo lá bem rapidamente o comprimento de cada tramo, desenho a carga distribuída, esse desenhozinho simples, típico lá da isostática, da mecânica vetorial que a gente aprende enquanto aluno, a designação geométrica de carga distribuída. E para a carga concentrada, no AutoCAD, eu procuro desenhar uma linha mais espessa ou apenas uma linha, mas sempre sempre continuando a partir da carga distribuída. Eu sempre desenho no caso, uma flechinha com uma altura maior, digamos assim. E sempre designando aqui que carga concentrada é essa. Ela vem de onde? Ela vem da C1A, para eu saber, na hora de lançar a carga, no caso no F2, cada viguinha eu vou saber, C1A no AutoCAD. Então, eu vou lá na C1A, procuro a reação de apoio C1A e aplico na cinta C7. É assim que eu me organizo. E procuro fazer assim, desde que eu me formei. Enquanto aluno, eu fazia dessa forma. E acabei pegando prática e agilidade. E comecei a calcular assim, sei o que eu estou fazendo. Bem, é a metodologia que eu utilizo, utilizando apenas o AutoCAD e DevTool, sem nenhum outro software mais elaborado. 0,5 no caso metros quadrados seria a parcela de carga dessa laje, 2,3 metros quadrados a parcela de carga dessa outra laje e 1,03 metros quadrados a outra parcela de carga desta outra laje. Então, uma coisa é a parcela de carga da laje, outra coisa é definir qual viga se apoia em qual. Então, olhe com um olhar seletivo quando estiver analisando a laje, quando estiver analisando os apoios. Uma coisa de cada vez. E você vai montando a viga. Esse será o modelo da cinta C7 que eu designei, eu elaborei. Você vai elaborar como você achar melhor, como você achar mais conservador, mais seguro para o seu cliente. E aqui, só a metodologia de nomenclatura C7A, C7B, C7C. Lembre-se, C7A por quê? Porque é um tramo A que ela está dividida entre dois apoios. Ela se apoia, ela tem dois apoios, tem um apoio, no caso, quebrando a sua continuidade. Aqui nós temos um outro apoio quebrando a continuidade da cinta C7. Então, obrigatoriamente, ela recebe um outro tramo, outra letrinha B. E aqui um outro tramo separado, a partir de um segundo, terceiro apoio, C7C. Por cada tramo, eu não enumero A, B e C só porque está quebradinho. É porque está quebrado por ter, no caso, um apoio quebrado. Não quebrado por causa do desenho, continuidade. Não. Isso é regrinha do concreto armado. Teve apoios intermediários, servindo para essa viga. Você obrigatoriamente tem que dividir, no caso, a viga em tramos. No caso, A, B e C. Aqui o retrato da cinta C7, de tudo que eu preciso para minha memória de cálculo. Assim como eu fiz para a cinta C1, vou trazer para a cinta C7. Apenas trazendo como diferença essa carga concentrada. Note, ela não tem um apoio no finalzinho, e sim uma carga concentrada. Eu faço um prolongamento dessa flechinha apenas para distinguir a carga concentrada da carga distribuída. Só isso. Aqui a cinta C7, as cargas, no caso, as contribuições diárias de cada laje, que é cada tramo da cinta C7, e aqui a cinta C1A, qual cinta é essa, qual tramo que é esse da cinta C1 e qual a carga que está sendo distribuída, aplicada, né, sobre a cinta C7. Então aqui eu tenho tudo que eu preciso para controlar, no caso, as cargas que são aplicadas, os esforços, todo um resuminho da cinta C7 em uma página de Word serve como memória de cálculo.
A carga de 500 kg/m², carga total no caso da laje, aqui mais uma vez desconsiderei aquela carga de 44 kg/m², seria referente a embolso, por ser uma laje de piso, ela não vai ter embolso na parte de baixo. Eu engoli mosca na hora da apresentação. Uma laje de piso, eu sempre não cometa esse erro que eu cometi. A laje de piso não tem nada embaixo, então você parte a partir do concreto. Concreto, aí vem contra embolso, o contra piso, piso final, piso acabado e assim por diante. Dali para cima, para baixo você não tem nada. Então, na hora da aula, eu calculei a laje com embolso na parte inferior. Como só tem laje maciça na laje de piso, então eu retirei aquela parcela de 44 quilos por metro quadrado. Então, aqui está 500 kg/m², carga total da laje, vezes a área, no caso, do tramo C7A, que carga distribuída, Tzinho minúsculo, carga distribuída, sempre, C7A é o tramo, a área da laje sobre o C7A e o comprimento do tramo C7A, encontrando 0,122 toneladas por metro de contribuição de laje para a nossa cinta C7A, para o tramo C7A. Para o tramo C7B, de mesma sorte, é o comprimento da C7B, a área, no caso da laje C7B, da laje sobre o tramo C7B, e a mesma parcela de carga de laje, carga total de laje, mesma carga total de laje. E aqui encontrando 0,278 toneladas por metro. Mais uma vez, organize numeradores e denominadores, vai eliminando, vai absorvendo essa agilidade de eliminar unidades enquanto aluno, enquanto recém-formado, para que você não engula mosca, não cometa nenhum erro na hora de escrever a unidade, escrever uma unidade errada. Então, vai eliminando, escreva as unidades direitinho, numerador, denominador, vai eliminando e vendo se faz sentido. Faz sentido toneladas por metro? Não seria só toneladas? Seria toneladas por metro quadrado? Analise cada resultado. Se a unidade não está batendo, opa, eu queria encontrar uma carga distribuída, estou encontrando uma carga concentrada, algo está errado. Então, sempre escreva as unidades, faça ao seu tempo, no seu ritmo, até você ganhar confiança, solidez e agilidade. É assim que eu comecei enquanto aluno, passei por isso tudo. Então, faça direitinho para não cometer erros. E a C7C, de mesma sorte, 1,03 metros quadrados, parcela de área de laje sobre esse tramo da C7C, o comprimento da C7C e carga total, no caso de laje, aplicada sobre C7C, encontrando 0,204 toneladas por metro, a parcela de carga de laje sobre esse balanço da C7. Lembre-se, uma coisa é a parcela de carga de laje. Estou calculando aqui as cargas distribuídas. Outra coisa que você vai acrescentar no cálculo dessa viga é a carga concentrada. Por isso que eu fiz questão de trazer uma cinta mais simples, que vai ser C1, e agora C7, um pouquinho mais complexa, onde eu tenho no caso, um exemplo de ter uma carga concentrada, para poder distinguir, e você já vê duas particularidades bem diferentes, e assim você ficar mais completo no entendimento de uma viga distribuída, com apoiozinhos em todos os lugares, e uma outra viga com uma concentrada, sem apoio em sua extremidade. E aqui a alvenaria, de mesma sorte, a mesma alvenaria para todas as vigas, peso próprio considerei 15 por 40. Essa viga, por ter uma carga concentrada, por ter um balanço, pode ser que ela venha resultar numa viga de 15 por 50 de altura. Olha, o momento fletor negativo, ele é mais alto, maior, mais elevado em relação ao cita C1. Carga concentrada é mais elevada. Carga concentrada, para combater carga concentrada, nós vamos ver isso no dimensionamento de vigas, você precisa de largura e de estribos. Estribos e largura de viga é que você precisa para combater carga concentrada. Combater momento fletor, você precisa de altura, no caso, muito mais altura do que a largura, altura, e no caso, e os vergalhões, que seriam os vergalhões, as barras longitudinais. E aqui, por fim, as cargas totais. Ao somar todas essas cargas, eu tenho no meu AutoCAD, já bonitinho lá, no arquivo do AutoCAD, só para o meu entendimento, a carga total de cada tramo, e aqui eu transfiro para o Word e vou ter memória de cálculo bem elucidativa. E resumo das cargas sobre as vigas do piso ou cintas do primeiro pavimento. Neste tópico, vou trazer rapidamente apenas todas as cintas, como eu calculei,
enquanto fazendo esse projeto, é como eu calculei todas os resumos de todas as cintas, para servir de exemplo para você, se quiser calcular o restante do projeto, pode recalcular e ir comparando com os meus resultados. A cinta C2, ela teve, no caso, lajes no caso, de 2 lados, lajes contíguas de 2 lados. Então, que eu escrevi 2 áreas, onde ela recebeu contribuição de laje de um lado e contribuição de área de laje do outro. Aqui no tramo da cinta C2 também, C2A a C2B, eu também tive contribuição de 2 lajes. Então, você pode ter contribuição apenas de uma laje, uma área de uma laje, pode ter contribuição, no caso, de áreas de 2 lajes. Não se apavore, basta somar essas 2 áreas e para fazer a multiplicação que a gente fez conforme os slides anteriores, para cinta C1 e C7. É a mesma coisa. Só muda que eu tenho 2 áreas. Vou somar na hora de multiplicar pela área total da carga da laje e dividir pelo comprimento. O comprimento é um só. A carga total de laje é uma só. Apenas a área eu vou somar uma mais a outra, multiplicar e dividir pelo comprimento. Poder encontrar essa carga de 1,159 toneladas por metro. E as cargas concentradas, no caso, reações de apoio, perdão, reação de apoio de minha cinta C2. E o resumo, esforço cortante, momento flutuante positivo. Assim, vou passando cinta por cinta para você copiar aqui a partir da tela e tentar por você mesmo encontrar, refazer esse cálculo, esse peso dessa laje, que é bem simples o piso, e tentar ir encontrando os mesmos valores que eu encontrei aqui. Cinta C3, de mesma sorte, teve 2 contribuições, no caso de lajes, de 2 lados, a partir dos 2 lados de cada tramo. A cinta C4, uma cinta bem simples, apenas bem apoiada, teve contribuição apenas de uma laje, deve ser uma cinta de bordo, com certeza, pois ela teve contribuição apenas de uma laje, de um lado de uma laje do outro, laje nenhuma, então apenas parcela diária de uma laje contribuindo sobre o tramo único da cinta C4. Aí você escreve apenas C4, não escreve C4A, e ela por ser apenas um tramo, então seria apenas cinta C4 ou C4. Note uma viguinha menor, olha os esforços, momento fletor positivo, negativo, bem menor do que o momento fletor, no caso, negativo da cinta C7, que tinha um balanço. Também compare esses valores. Veja se você não está cometendo nenhum erro de escrever um valor errado, de esforço, ao transferir o valor encontrado no F2, por exemplo, no programinha F2, para o seu AutoCAD. Sempre esteja atento, sempre se pergunte, faz sentido? Sempre se pergunte. Cinta C5, ela tem 2 areazinhas aqui, de 2 parcelas no caso, de laje, de um lado do outro. Deve ser uma cinta pequenininha intermediária, mas tendo uma laje de um lado e laje de outro. Apenas eu somo, multiplico por aquele valor de 500 quilos metro quadrado, que é a nossa carga de laje maciça total, e divido por 4,63, encontrando 1,184 toneladas por metro, no caso, linear. Então, a alvenaria é a mesma para todas, a viga, o peso próprio de viga, é o mesmo para todos. A cinta C7, cinta C6, perdão, cinta C6, outra figurinha, também deve ter apenas uma laje, contribuindo para o carregamento da cinta C6, portanto, apenas uma área. Sempre escreva que as reações vai ser útil na hora de levar para o FITU e começar a transferir carga de uma viga para outra. A cinta C8 é uma cinta bem maiorzinha, então é uma cinta que passa, ela cruza o comprimento da casa toda. Ela não tinha um apoio, ela recebe a contribuição da cinta C5. Aqui ela também não tem um apoio, ela recebe contribuição da cinta C2. Não tem sentido fazer ela se apoiar na C2, porque a C2 ela tem apenas 2 apoios. Então a C2, obrigatoriamente aqui, tem que se apoiar na cinta C8. A C5 de mesma sorte, ela tem apenas 2 apoios. Como é que ela vai servir de apoio para cinta C8 se ela tem apenas 2 apoios? Então a cinta C5 ela se apoia na C8. A C2 se apoia na C8. Então tenha muito cuidado nessa análise estrutural, essa definição estrutural. Os valores ficaram inclinadinhos, peço perdão, que no AutoCAD eu puxo direto. Aqui eu tenho rotacionado para ficar melhor visualização para ti, mas aqui eu trago direto. No meu manual de cálculo original eu trago direto, às vezes eu rotaciono, às vezes não. Com as contribuições, no caso,
Aqui eu tive uma laje de um lado só, uma laje de um lado só, uma laje também de um lado só, contribuindo para esse tramo dessa cinta C8. Aqui eu tive duas lajes, uma laje de cada lado, aqui duas lajes, uma laje de cada lado, contribuindo para a cinta C8. Note, é uma viga maior, ela teve um multifletor positivo bem mais alto, um multifletor negativo bem mais alto. Sim, fatalmente, também vai analisando. Bem, para esse multifletor, aqui eu não vou ter uma cinta, uma cinta com 15 por 40. Não vou ter. Para esse aumento fletor, já calculei anteriormente, você pensando. Já calculei anteriormente, para esse aumento fletor, eu devo ter aqui uma viga de 20 por 50, 20 centímetros de largura por 50 de altura, ou até 20 por 60. Então, assim, vai comparando o esforço cortante, e analisando. Poxa, calculei 15 por 40, essa viga, ela passou, alguma coisa deve estar errada. 15 por 40, uma viga com essas dimensões para resistir a esses esforços. Algo está errado em meu cálculo. Então, sempre analise se faz sentido o que você está calculando, escrevendo, digitando, passando para a memória de cálculo. Cinta C9, mais uma vez aqui, é uma outra cinta também tão comprida quanto a C8. Ela recebe a cinta C1 no finalzinho, em balanço. Ela recebe a cinta C5 ao longo aqui do seu início de comprimento. Então, ela seria um C9A ao longo entre dois apoios. Ela está servindo de apoio nessa região. A C9A, ela tem, no caso, esse vão 2,14 mais 3 metros. É uma C9A, C9B, C9C e C9D. Nós temos aqui a parcela de carga para cada tramo de viga, e assim por diante. Então, sempre, aqui eu escrevi 3,46, não acabei trazendo aqui o valor dessa parcela de área de laje desse tramo. Aqui eu trouxe esse valor. E assim esse valor total, referente a 0,7, um valor pequeno. 3,46, referente a esse tramo. 2,3 e 1,03. Aqui não, acabei não trazendo esse resumo, essa parcela intermediária. Mas traga para todos os tramos o seu resumo de laje, alvenaria e viga para cada trechinho. Aqui é um tramo só. C9A, ela dista desse apoio a esse outro apoio. Como não tem apoio intermediário, ela não é C9A e C9B, é apenas C9A. Nós temos duas parcelas aqui, no caso, para trazer cargas, dois trechos desse mesmo tramo. Nós temos que trazer esse resumo para esse tramo, acabei não trazendo, por falta de espaço, mas eu tenho que trazer memória de cálculo para todos os tramos. Uma forma de trazer uma setinha, indicar. Na apresentação, não sei por que acabei não trazendo para esse tramozinho intermediário. Mas traga para todos os tramos uma areazinha de cada laje que irá contribuir cada região de viga. E por que usar este método dos guiões de carga? Bem, os quilos de carga representam o modo como uma laje ela tende a fissurar, trincar, caso essa esteja subdimensionada, ou seja, sujeita a esforços solicitados não previstos, ou caso você tenha utilizado armações inferiores à que elas deveria ter. Se ela estiver subdimensionada, ela irá fissurar, irá trincar, irá avisar, olha, estou mal, estou fissurando, estou trincando. Então, numa laje, imagine que uma laje, ela fissura, né, se ela vier apresentar problemas de dimensionamento, problemas de subdimensionamento, no caso, ela irá fissurar dessa forma. Fissuras a partir da quina, fissuras a partir de outra quina, e assim por diante. A partir de cada quina, você vai ter uma fissura variando de 30 a 45 graus aproximadamente, a depender do tipo de configuração geométrica, de configuração estrutural no bordo de cada laje. Então, por isso que desenhamos a cada 30 graus, a cada 45 graus, porque ela reflete, aqueles ângulos refletem exatamente como a laje irá fissurar caso ela venha a ter problema estrutural. E aqui ela apresentará uma fissura, uma trinca no meio também dela. Então, caso a laje esteja, no caso, subdimensional, seja com uma carga muito maior ou maior do que ela deveria ter, ou esteja com a armação inferior do que ela deveria ter no projeto, ou uma espessura inferior do que ela deveria ter no projeto. Caso tenha cometido algum erro estrutural, ela vai fissurar, talvez até trincar dessa forma. Que bom que a laje ela fissura e trinca para avisar, olha, eu estou mal, estou fissurando. Ela não desaba, colapsa instantaneamente. O pilar, ele colapsa instantaneamente. A viga e a laje não, eles avisam. Elas avisam, a viga e a laje, elas avisam. Olha, estou fissurando, estou trincando.
Então ela dá tempo para o engenheiro, para a engenheira ir ao local, remediar, trazer uma solução, prover apoios, reforços e assim por diante. É muito raro encontrar eu encontrei apenas uma situação de laje fissurando, trincando em um relatório laudo técnico meu, mas foi muito raro, na minha vida profissional, encontrar uma laje, seja objeto de laudo ou uma laje de algum projeto meu que tenha fissurado ou trincado. Então aqui eu trago um exemplo real, no caso, de um caso de laje, em que esse prédio, ele tinha fundações, eh, do século, no caso, retrasado, século retrasado, foi no século XVIII, as fundações de pedras, argamassadas com uso de óleo de baleia. Óleo de baleia era utilizado para iluminar candeeiros, serviu de líquido, né, para iluminação de candeeiros e outros sistemas de iluminações públicas em séculos, no caso, passados. No Brasil, por exemplo, nas fundações se utilizava óleo de baleia para unir pedras umas às outras e servir como fundações. Esse aqui foi um caso, uma casa que tinha fundações no caso, blocos de pedra com óleo de baleia, unindo umas às outras, mas que houve uma continuidade dessa casa e acabou virando um prédiozinho de uns três ou quatro pavimentos, e acabou tendo recalque diferencial nessas fundações. Por ser uma fundação rígida, pedra com pedra, uma fundação rígida, ela, ao sofrer um recalque, ela não irá resistir, ela não tem armação, vergalhões para armação positiva e negativa, ela não irá resistir, então ela irá se acomodar, ela irá sofrer um recalque diferencial instantaneamente ou ao longo do tempo, pois ela não irá resistir a essa mudança de esforços, ela não tem armações. Então o recalque ele é quase que imediato e acaba repercutindo em vigas, lajes ao longo do prédio. Então foi isso que aconteceu em algumas lajes que eu acabei vislumbrando nesse laudo técnico. Em uma região da laje, no caso, trincas, não são nem fissuras, são trincas, a partir de uma quina da laje, formando um desenho geométrico muito parecido com o desenho dos quinhões de carga, que estava mostrando para você. A partir de 45 graus desenha uma linha, 45 graus outra linha. Entre um vértice de um triângulo e o vértice do outro triângulo do outro lado, eu traço uma linha interligando eles. Então é impressionante a natureza, o comportamento estrutural. A natureza ela segue seu caminho, é impressionante. Então ela procura um reequilíbrio e acaba mostrando, no caso, a verdade. Aqui é um extremo. Essa laje era muito difícil de tirar foto, tinha muitos cômodos, não, perdão, muitos móveis, muitos objetos. Uma laje pequena, mas foi difícil de tirar foto, não tinha ângulo. Então, eu acabei tirando ângulo, no caso, foto de uma região extrema, do lado esquerdo da laje, e foto do outro extremo da parte direita. Então, essa foto à esquerda, na sua tela, a foto, chama assim, parte esquerda da laje, e a foto à direita seria a extremidade direita dessa laje. Entre elas, você tinha essa linha, no caso que eu mostro aqui, continuando do vértice, no caso, de um triângulo formado ao vértice de outro triângulo. A foto não está exatamente alinhada, mas a inclinação, ela desponta, no caso, da quina da laje e vem para uma certa profundidade da laje, certa altura da laje, ao longo desse comprimento, e uma outra trinca também, ela desponta de outra quina ao encontro dessa outra, no caso, de inclinação. E as duas se encontrando entre um triângulo e outro, também se formou essa outra trinca, unindo um vértice de um triângulo ao vértice do outro triângulo. É impressionante como é que a natureza se comporta. E é a partir daqui que nasce o método dos quiões de carga. É uma foto muito valiosa, é horrível, a gente não deseja isso a edificação nenhuma, mas é uma foto muito valiosa para a engenharia, pois eu acabo mostrando para você de onde vem esse método. Não é pura teoria. Ele mostra o comportamento de como as fissuras ou trincas irão acontecer na nossa laje. Aqui a gente divide a parcela de carga de cada triângulo, cada trapézio, cada tramo de viga. A partir daqui, desse comportamento de fissuração, de trincas, que a gente
elabora um plano de áreas de cada trecho de laje a cada tramo de viga. Então, sempre tire uma foto, no caso, mostre com uma lapiseira, uma caneta, uma moeda. Eu sempre estou de posse, como todo bom engenheiro, de uma lapiseira Pentel. Eu gosto muito da lapiseira Pentel desde meus primórdios. Então, sempre tire uma foto com uma lapiseira que você conheça as dimensões, uma caneta. Pois caso você tenha esquecido, no ato da viagem, de tirar essa foto, no ato de tirar essa foto durante a viagem, seu deslocamento do escritório ao local, objeto de estudo, do laudo, você tem esquecido de medir alguma coisa, de posse de uma referência na foto, você pode medir no escritório, a partir de uma regrinha de 3, e tirar alguma medida que você tenha esquecido em campo. Ou você pode também tirar uma foto apontando. Tire uma foto geral, né, de fora, uma foto mais ampla, geral, com a lapiseira, por exemplo, e depois uma foto mais localizada, traga a câmera, no caso, mais próxima, mais perto dessa região de encontro, e tire foto das trincas, apontando com sua lapiseira, no caso, para o encontro de trincas e fissuras. É muito importante ter essas referências na foto, não só a foto sem a lapiseira, mas sempre utilize uma referência para suas fotos enquanto profissional. Bem, essa foi a nossa aula de como trazer esse estudo de quinhões de carga para o seu projeto e a partir dele você calcular por si só, sem uso de softwares mais elaborados, apenas com o AutoCAD e um F2, que é um grande software, mas ele é gratuito. Então, dois softwares muito bons, o AutoCAD e o F2, você consegue fazer esse estudo de quinhões de carga, transferir os esforços, no caso para o F2, a partir do AutoCAD, os dados, né? Não transferir, mas trazer os dados digitando no F2 e calcular os esforços em cada viga. É assim que eu faço, desenho tudo no AutoCAD, desenho as vigas no F2, vou transferindo, no caso, os valores manualmente de carga distribuídas e concentradas e encontrando os esforços em cada viga. Bem, espero que você tenha gostado. E o melhor para trazer essa aula que é importantíssima, peça-chave, divisor de águas entre lajes e vigas, pois a partir da aula que vem iremos dimensionar as vigas. E deixo aqui minha gratidão por me prestigiar em mais esta aula. Deixo aqui meus livros pela editora Oficina de Textos. O melhor livro que eu poderia escrever sobre estruturas metálicas. Toda a minha vida profissional está nele, mais de 20 anos, dimensionando, calculando estruturas metálicas em escritórios e tensão diária, né? Muito enérgico o dia a dia do engenheiro. Está tudo aqui de forma prática, sem abordagem empírica, tudo prático, fazendo memória de cálculo, fazendo laudo técnico, fazendo tudo que eu pude de minha vida profissional ao longo de 800 páginas, que o tamanho correto, né, dessa obra, em Word, puramente elaborando o trabalho original, resultou em mais de 800 páginas. E a editora conseguiu comprimir tudo sem eliminar nada, apenas reduzindo ou elaborando um formato melhor de texto, reduzir para 400 páginas, se não falha a memória. Mas as páginas virtuais, que são vendidas no módulo e-book. Então, nós temos o livro e nós temos ainda o material que vem à parte em forma de e-book ao adquirir o livro. São mais de 400 páginas que eles conseguiram reduzir de 800 para 400, mas sem eliminar nada, apenas reformatando o meu texto original. Mas ele continua tendo mais de 800 páginas. É toda a minha vida profissional que está aqui. E esse livro de pavimentos industriais em concreto, eu trago toda a minha carreira de pavimentos muito bem sucedidos, dimensionados por grandes companhias como a Petrobras e muitas outras, sem trazer fissuras e trincas nenhuma. Foi o primeiro, diga-se de passagem, foi os primeiros pavimentos que deram certos na Petrobras foram os meus, ao trazer um dimensionamentos mais rígido, mais coerente, mais conservador, e utilizando de todos os métodos e provando que não há nenhum método completo. Isso que eu mostro no livro, trago vários métodos e procuro fazer uma análise de cada método, utilizar os valores mais conservadores. Então, fissuras e trincas nenhuma ao longo desses pavimentos e toda a minha trajetória de pavimentos, tecnologia do concreto, mecânica dos solos, transferência de carga para o solo, para tubulações enterradas, tudo que envolve a infraestrutura de pavimento industrial e pavimento rodoviário também, tem trechos de pavimentos rodoviários, urbanos nesta obra. Eu trago aqui tudo que você precisa saber de tecnologia do concreto, dimensionamento, está tudo nessa obra.